sustentará pelo recorrente o Dr. Samuel Almeida Keller, a quem concedo a palavra, esclarecendo a Sua Excelência que, no Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o recurso antidistrito tem prazo de 10 minutos para sustentação oral. Tem a palavra. Obrigado, Excelência. Cumprimento o senhor como presidente dessa Câmara, desembargador Franklin Gino, ora relator. Cumprimento também os colegas advogados, ilustres representantes do Ministério Público, serventuários da Justiça. Meu boa tarde. Bem, Excelências, trata-se aqui de um recurso em sentido estrito em face de uma sentença que pronunciou nas iras aí do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4. Ou seja, nas qualificadoras aí do motivo torpe e do motivo e do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Essa pronúncia, Excelência, aos olhos da defesa, foi sedimentada aí em vídeos acostados aos autos pela Polícia Civil, bem como em depoimentos indiretos, depoimentos aí de ouvir dizer. E aí a defesa vem e interpõe esse recurso em sentido estrito para poder destacar 3 pontos aqui. Uma é a ilegalidade das provas em decorrência da violação da cadeia de custódia, especialmente essas provas dos vídeos, né, anexados aos autos de investigação. Outra situação é, saindo essas provas dos autos, a nosso ver, não haveria aí substrato suficiente a fundamentar a pronúncia, o que acarretaria a despronúncia do acusado, bem como o decote das qualificadoras como tese subsidiária. Então, basicamente, são essas teses que eu venho a tratar com vossas excelências aqui hoje. Eu acho por bem expor aqui brevemente os fatos, embora o desembargador Franklin Gino os conheça muito, muito bem, né? Nós, inclusive, estivemos ontem no gabinete de Vossa Excelência, agradeço por ter me recebido tão bem, né? E o que eu tenho a falar com os demais julgadores é que aqui ele é pronunciado por ter, em tese, sido mandante desse crime de homicídio e que tivemos aí como suposto executor o senhor como vítima. Mas, além da atribuição do homicídio em si, é atribuída a ele aí as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Mas, como eu disse, a Polícia Civil, a fim de alcançar aí seu laço probatório, trouxe aos autos vídeos. Quais vídeos são esses? Uma filmagem de câmeras de segurança, supostamente extraídos de um circuito interno de posto de combustível, e também um vídeo de uma suposta fala atribuída à vítima, ainda em hospital. Mas o que é que a defesa vem aqui e questiona, excelências, em relação à questão da cadeia de custódia da prova? É que o artigo 158A e seguintes do Código de Processo Penal traz ali mandamentos de que a polícia, ou quem quer que traga essas provas aos autos, deve documentar o caminho percorrido por essas provas. E aqui eu conheço os julgamentos dessa turma em relação à quebra de cadeia de custódia da prova, onde comumente Vossas Excelências falam nos julgados de Vossas Excelências que, muitas vezes, a defesa não fez prova de que aquelas provas trazidas pela polícia, no caso das investigações, estão adulteradas. Mas só que, aqui, com a devida vênia, nós não estamos a questionar, eventualmente, a rigidez do conteúdo trazido nessas filmagens. Mas nós estamos a questionar a conduta do juiz que pronuncia o réu com base nessas imagens sem que o próprio juiz tenha em mãos o caminho percorrido por essa prova. Então eu atribuo uma rigidez a uma prova sem saber o percurso que ela percorreu. Hoje aqui, digamos que eu traga uma filmagem contrapor a imagem do posto de combustível com o veículo dele estacionado no posto de combustível. E eu trago, na verdade, uma imagem dele na beira da praia, lá em Alcobaça, no sul da Bahia, pertinho de Nanuque. Vossa Excelência vai me perguntar, doutor Samuel, de onde o senhor tirou? Por que não fazemos a mesma pergunta para a Polícia Civil?
De onde é que foi tirada essas imagens? Qual foi o caminho percorrido por essa prova? E, senhor desembargador Fortúnio Grion, como eu sei que nós estamos diante de um grande acadêmico, o desembargador Franklin Gino, eu ousei trazer aqui, aos meus olhos, uma das maiores referências em provas, em cadeia de custódia da prova, o Gustavo Badaró. Ele fala assim: a documentação da cadeia de custódia da prova é de responsabilidade das pessoas que têm contato com a fonte de prova custodiada. Assim, na investigação criminal conduzida por órgãos oficiais, como é o caso do inquérito policial, o dever de registro e documentação da cadeia de custódia é dos funcionários públicos que tiverem contato com os elementos materiais que servem da prova. E aí, na pronúncia, o juiz fala assim: não houve demonstração por parte da defesa de adulteração da prova, mas com a devida vênia essa não é uma obrigação da defesa. Por quê? Olha o que o grande Gustavo Badaró ainda continua falando. Por outro lado, como destaca Rafael Serra de Oliveira, nas hipóteses em que os elementos ou fontes de prova forem obtidos por meio de investigações privadas ou indivíduos particulares, o ônus da documentação da sua cadeia de custódia recairá sobre as pessoas que participavam da coleta, do manuseio, da guarda e da produção. Então, se hoje eu trago a imagem do sentado na praia tomando água de coco em hora e dia do homicídio, Vossa Excelência vai me questionar: de onde é que o senhor tirou essa prova? E é a questão que eu faço para a Polícia Civil: de onde eles tiraram esses vídeos? Não tem, porque os vídeos simplesmente apareceram nos autos das investigações. Então, é, inclusive, impossível, por melhor que seja um técnico de informática, sem o caminho percorrido dessa prova, hoje demonstrar a rigidez do conteúdo. Embora eu também não consiga provar que aquelas imagens são verdadeiras ou não. Então, vencido esse aspecto, né, da cadeia de custódia da prova, e aí, caso Vossas Excelências acolham a tese de defesa de desentranhar essas provas dos autos, eu peço para que Vossas Excelências possam reconhecer que não há substrato, né, suficiente para que a pronúncia ela subsista. Mas aí nós passamos agora à tese subsidiária da defesa, que diz respeito às qualificadoras. As qualificadoras, Excelência, com a devida vênia também ao juízo que proferiu a sentença de pronúncia, a nosso ver, não merece prosperar. Porque em relação à questão da torpeza, o que ele traz como fundamento? Um depoimento da esposa em que diz: o senhor devia 20 mil reais em uma transação de gado. O senhor comerciante de gado, fazendeiro, o senhor comerciante de gado também e açougueiro, lá em Serra dos Aimorés. E o que aconteceu aqui? 20 mil reais é um montante que não é um montante considerável para quem transaciona gado com tanta frequência quanto ambos. E simplesmente com base no fato de existir essa dívida, e que inclusive o senhor falou que pagaria, inclusive no dia seguinte, a atribuição do motivo torpe para o senhor, o que a nosso ver não merece prosperar, como eu disse. Ainda que também possa cogitar: mas aqui o senhor é tido como mandante e pagou 5 mil reais, mas nós conhecemos a jurisprudência sedimentada dos tribunais superiores, em que essa paga ou promessa, ela é atribuída àquele que recebe o valor e não a quem manda, porque o fato de mandar e pagar já é integrante do crime de homicídio. Ele só está lá porque, em tese, ele teria pago e mandado. Então já seria um elementar que traz ele para dentro do crime de homicídio e não qualificar, e não ser suficiente para qualificar o crime. Agora, por fim, a questão da torpeza. Desculpa, a torpeza foi o que nós trabalhamos. Agora, por fim, a questão do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Eu deixo uma frase: fofoca não pronuncia. É com base em depoimentos indiretos, em fofoca, que nós temos ali a atribuição de uma suposta croca, como a gente fala na polícia, né? A croca, que seria essa dissimulação em que foi utilizada, inclusive pelo senhor, conforme ele já confessou, de que teria feito essa metodologia. Doutor Samuel, Vossa Excelência tem 1 minuto. 1 minuto. Sim, senhor, muito obrigado, Excelência. Então, mais 1 minuto para poder concluir aqui. Então, o autor, ele adota essa metodologia, embora, Excelências, seja uma questão de uma qualificadora objetiva, nós temos que o Ministério Público não produziu prova no sentido, desculpa, tá queimando aí,
não produziu prova no sentido de que o senhor tinha conhecimento dessa metodologia adotada pelos. Então, poderando que as qualificadoras inauguram novos patamares de apenamento e transformam o homicídio simples em homicídio hediondo, a exigência probatória para sua admissibilidade deve ser igual ou até superior ao empregado para o tipo básico. Obrigado, excelência.